Michele, filha de Satanás metida a crente, vou te dar a chance. Uma linguaruda do Satanás metida a crente, ela disse... Uma linguaruda do Satanás metida a crente, ela disse... Vou dar a chance, viu, filha? Viu, filha de Satanás metida a crente? O pseudo-pastor Silas Malafaia, ou como gosto de chamá-lo, o mala com rabo de diabo, enlouqueceu de vez. Agora, ele resolveu soltar os leões e atacou Michele com xingamentos dignos de um batalhão de barracos, disparando críticas afiadas como faca de chefe em dia de competição culinária. Mas calma, a treta não para por aí. Temos também Ottoni de Paula, o ex-pastor que trocou de lado como quem troca de roupa suja, agora defendendo o Lula com uma paixão digna de telenovela. Para apimentar ainda mais essa mistura explosiva, outro ex-bolsonarista de respeito se juntou ao time lulista. Será que estamos testemunhando o surgimento de uma legião de desertores do bolsonarismo? Essa polêmica está mais quente que forno de padaria e promete ser uma verdadeira montanha-russa. Vem conferir o vídeo e se deliciar com essa reviravolta digna de trama de reality show, onde a hipocrisia é a estrela principal. Não perca essa comédia trágica que desmantela a relação entre política e religião, mostrando como alguns pastores e políticos se comportam como verdadeiros trapezistas, trocando de lado e se agarrando ao que parece mais vantajoso. Acorda, povo! É hora de abrir os olhos para essa ciranda de hipocrisia e traição que se disfarça de fé. Vamos juntos nessa reflexão crítica e cômica. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Malafaia surta e destila ódio contra Michele. Bolsonarista abandona Bolsonaro em nome de Lula. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora vamos ao vídeo. Já foi o tempo em que Silas Malafaia, ou como eu prefiro chamar-lhe, Malacraia, estava ocupado xingando Pablo Marçal e destilando veneno contra outros falsos pastores. Agora, o alvo da vez é ninguém menos que Michele Bolsonaro. E você não vai acreditar no que esse falso profeta soltou? Ele não apenas atacou, mas desceu a lenha como se estivesse em um campeonato de agressividade, causando um alvoroço digno de filme de ação. Está cada dia mais evidente que esse pastor Malaqueia perdeu a compostura. Ele se tornou uma versão caricata do que deveria ser um líder espiritual, disparando insultos como se fossem balas de canhão, sem qualquer controle. Agora me diga, isso é comportamento de um pastor? Será que Silas Malafaia ainda tem a cabeça no lugar ou já fez uma viagem sem volta? Até quando você vai continuar acreditando que Deus, em sua infinita sabedoria, confiou a responsabilidade de ser pastor a um homem com o coração enganoso e pecador? Você realmente acha que existe pastor além de Cristo? Já deu uma olhadinha nas Escrituras Sagradas? Lembre-se, só há um único pastor. Então, bora ver esse vídeo e tirar suas próprias conclusões sobre essa comédia trágica que estamos vivendo? Uma linguaruda do Satanás metida a crente, ela disse... Pastor Malafaia é milionário, se locopleta com dinheiro da igreja, tem até avião. Eu não tenho avião nenhum meu. Não tem nada no meu nome. Não é nenhum avião aí para usar, não é para minha família. Tem um avião lá, mas o avião não é para eu usar, porque não é meu. O avião só usa para o ministério. Aí a linguaruda do diabo, vou dar a chance, viu, filha? Viu, filha de Satanás metida a crente? Vou te dar a chance para você provar o que você falou, José. Assim que eu faço. Porque saiu na Veja. Então, não é o que falam, é quem fala e como você está falando. Eu já fiz uns 3 filhos de arrego. Felipe Neto, Boechat e outros. Vou pé de arrego e gravo um vídeo retirando, ou eu vou até o final. Não tem colher de chá. Sabe por quê? Porque se eu não falar nada, eu estou dizendo para os membros da igreja que essa pessoa está com a verdade. Peraí, só um minuto, presta atenção no que ele falou. Linguaruda do Satanás, metida a crente, ele estava na igreja, escute o áudio. Michele! Uma linguaruda do Satanás metida a crente,
Ela disse, pastor Malafaia é milionário, se locopleta com dinheiro da igreja, tem até avião. Eu não tenho avião nenhum meu. Não tem nada no meu nome. Não é nenhum avião aí para usar, não é para minha família. Tem um avião lá, mas o avião não é para eu usar, porque não é meu. O avião só usa para o ministério. Aí a linguaruda do diabo, vou dar a chance, viu, filha? Viu, filha de Satanás metida crente? Vou te dar a chance para você provar o que você falou na José. Assim que eu faço. Porque saiu na Veja. Malafaia, o grande linguarudo do Satanás, metido a crente, não perde a oportunidade de disparar suas pérolas. Ele chamou Michele de linguaruda do Satanás e teve a audácia de dizer que o avião não é dele, mas sim do ministério. Mas me diga, de quem é esse tal ministério Silas Malafaia, se não é dele? As empresas, as igrejas. O CNPJ está em nome de quem, se não do próprio Silas? Todo o dinheiro que entra nessas gaiolas de fé vai para onde? A sorte dele é que aqui no Brasil, as igrejas e empresas não são investigadas, porque se fossem, ele já estaria no Chilindró. Agora, o amor entre Silas Malafaia, Michele e Bolsonaro virou passado. E olha, você pode até discordar, mas essa atitude não é de um líder religioso, e muito menos de um pastor. Afinal, só há um único pastor, e todos esses que se dizem pastores por aí são, na verdade, enganadores de primeira. A Bíblia é bem clara, um cristão deve ter temperança, ser tardio em falar e jamais ceder à ira. Então, Silas Maracutaia, por favor, você está fazendo um desserviço ao Evangelho e passando vergonha alheia. Seu comportamento só revela a quem realmente você serve. E quem diria que Ottoni de Paula, o ex-bolsonarista raiz, daria uma guinada tão inesperada e agora estaria alinhado com Lula? O antigo defensor ferrenho do Bolsonaro agora se junta à esquerda. Será que é uma virada de casaca ou há algo mais sombrio por trás dessa transformação? Vem comigo conferir essa trama. Aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. Viva a música gospel e viva principalmente aquele que a inspira, o Espírito Santo. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Povo abençoado do Brasil só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém.
será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu? Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica CNBB e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Tony? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Tony? Para um discurso absurdo e errado como esse? Não é possível. E se você achou que só Ottoni de Paula fez essa mudança radical, espere até ver esse outro bolsonarista famoso que também decidiu trocar de lado. Parece que estamos vivendo uma verdadeira maratona de desertores do bolsonarismo. A cada dia que passa, mais figuras públicas estão se unindo à tribo lulista. Como se a única regra fosse: quem não estiver na esquerda não está na festa. É uma dança das cadeiras que nem o mais otimista dos coreógrafos poderia prever. E aí, será que esses ex-bolsonaristas estavam apenas fazendo uma performance? Ou será que a sede pelo poder é tão intensa que a ideologia ficou em segundo plano? É um verdadeiro show de horrores político, onde as promessas de lealdade evaporam mais rápido que água em dia de sol. Bora dar uma olhadinha nesse outro cavaleiro da mudança, porque essa história só tende a esquentar ainda mais. Pois é, de facção ela entende bem. O tio, miliciano, a mãe, estelionatária, a avó, traficante. Ou seja, a Michelle Bolsonaro tem uma facção na sua própria família, não é isso? Além disso, tá lavando dinheiro, ao que tudo indica, para as rachadinhas da família Bolsonaro, do Queiroz, do nosso amigo Flavinho, Carluxo. Essa é a Michelle Bolsonaro que veio aqui falar abobrinha, dizendo que quando o PT administra temos fome, justamente enquanto o presidente Bolsonaro, o marido dela, administrava o nosso país, nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Com o presidente Lula, reduziu em 85% a quantidade das pessoas que passam fome no nosso país. Engraçado, em Santa Catarina, 30 prefeitos caçados, todos bolsonaristas, todos da extrema-direita. Em Bagé, tivemos tiroteio, tivemos homicídios, tivemos prisões de assessor da prefeitura e assessor de vereador, todos da extrema-direita, inclusive uma candidata a vereadora traficante, e que tudo indica está envolvida com o homicídio da pessoa que atirou, quer dizer, saiu matéria no Fantástico, tudo do PL, tudo do partido do Bolsonaro. Vergonha nacional. Aí não é problema. É assim que faz o criminoso para tentar apagar as suas digitais dos crimes que comete. Ou não. Ou agora a gente vai dizer que tudo isso que eu narrei aqui não aconteceu. Não temos 30 prefeitos caçados em Santa Catarina por corrupção, todos bolsonaristas. Não temos 173 milhões de reais desviados aqui da saúde de Porto Alegre, do prefeito Sebastião Melo. Não temos 60 milhões de reais desviados da educação durante a administração do prefeito Sebastião Melo. Temos ou não temos? Estou falando a verdade ou estou mentindo? E a Michelle tinha familiares envolvidos em crimes ou não tinha? Os familiares foram presos ou não foram? Que moral que a Michelle tem de vir aqui fazer esse tipo de acusação durante um processo eleitoral? Alguém pode me responder? Aí vem uma galera me dizer que não, que Silas Maracutaia e a eleição de São Paulo não dividiram a direita. Rir pra não chorar, né? A situação tá um verdadeiro escangalho. Amigos, a verdade é que rachou a direita de vez e o clima tá explosivo. Agora estamos vendo bolsonaristas fazendo a dança da casaca e migrando para o lado oposto. Tudo isso por causa das atitudes covardes de Malafaia contra Pablo Marçal e pela independência
indecisão de Bolsonaro, que preferiu se equilibrar em cima do muro ao invés de dar apoio ao Marçal. Agora, São Paulo corre o risco de cair nas mãos do Bolo e da esquerda. E isso revoltou profundamente a base bolsonarista. A indignação está no ar. E muitos estão desertando para o lado do Lula, o que é uma verdadeira vergonha. Essa eleição em São Paulo expôs a palhaçada desses falsos líderes que se diziam fortes e inabaláveis. A verdade veio à tona e o povo de direita está vendo que esses líderes não passam de marionetes, prontos para abandonar tudo por interesses próprios. É um verdadeiro show de hipocrisia e não para por aí. O próprio Silas Malafaia está descartando o bolsonarismo por causa do Tarcísio e das alianças que eu já mencionei em outros vídeos. Tem algo obscuro por trás disso tudo, e você pode apostar que muito dinheiro e poder estão envolvidos. Não se iluda achando que é apenas uma questão de acordos políticos. Aqui, a grana é o que realmente importa para esses bandidos. É um verdadeiro circo político e a plateia está começando a perceber. E agora, quero saber de vocês. Diante de todo esse circo, ainda dá para confiar nesses líderes que se dizem defensores dos valores da direita? Será que Silas Malafaia e Bolsonaro realmente estão ao lado do povo ou só jogando conforme seus próprios interesses? Com a direita rachada e a esquerda se fortalecendo, onde você se posiciona nessa confusão? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que você pensa sobre essa verdadeira bagunça. Sua opinião é fundamental. E claro, Deus abençoe você que assistiu a este vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário e, claro, o seu joinha. Vamos juntos nessa reflexão. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.